Olá, meus queridos alunos, e na nossa aula de hoje nós vamos fazer uma revisãozinha do conteúdo que nós estudamos sobre bairro, relação entre sociedade e natureza. Primeiramente, nós vamos começar com a correção do livro de atividades na página 67 e depois vamos dar início à nossa revisão na página 4 a 18 do livro didático, certo? Então, a correção do livro de atividade na página 67, nós vamos para a 8ª questão. Por meio de recortes e desenhos, represente as paisagens descritas no quadros a seguir. Então, olha aqui, os bairros de sua cidade apresentam semelhanças e diferenças, principalmente na paisagem que os compõe. Então, tem semelhanças, mas também tem diferenças nas paisagens que compõem cada bairro, certo? Então, bairro predominantemente residencial, com árvores, um rio e uma ponte. Então, tia colocou aí essa imagem para vocês verem. Não tem a ponte, mas tem o rio, tem as casas, tem as árvores, certo? Mas eu tenho certeza que no desenho de vocês colocaram a ponte. Bairro predominantemente comercial, presença de lojas, escola, farmácia, praça, canteiro com flores, ônibus, pessoas caminhando pelas calçadas, entre outros. Então, vamos lá? Um bairro comercial. Tenho certeza que vocês capricharam no desenho. Próxima questão. De acordo com as paisagens que você representou, assinale as colunas correspondentes às características de cada uma. Então, as informações com essas questõezinhas aí, e aí você observa as paisagens e vê qual é a que se relaciona melhor. Se vai ser relacionada com a paisagem 1 ou com a paisagem 2 e vai assinalando. Vou fazendo a leitura aqui e vocês vão conferindo aí, certo? Há predomínio de elementos naturais na paisagem 1 ou 2? Na paisagem 1, lembra do rio, das árvores. Há predomínio de elementos culturais. Na paisagem 2, bastantes construções. Parece ser mais silenciosa, mais calma, com menos movimento de pessoas e veículos. Paisagem 1. Parece ser mais movimentada, tem bastante movimento de pessoas, as lojas, os mercantis tudo aberto. Na paisagem 2, grande circulação de pessoas e veículos. Paisagem 2, parece a paisagem onde você mora. Então, essa daí é uma questãozinha pessoal, cada um vai responder a sua de acordo com o bairro que mora. Parece a paisagem onde fica sua escola. A paisagem 2 parece bastante com o bairro aqui onde está localizado o Colégio Padre Viana. É um bairro predominantemente comercial. Paisagem 2. É um bairro predominantemente residencial. Paisagem 1. Acertaram? Tenho certeza que vocês acertaram tudo. Estão de parabéns, viu? Tia Poliana sempre conversa com tia Zildeni. E a gente comenta que vocês sempre resolvem as questõezinhas propostas bem direitinho, acertando tudo direitinho, com a caligrafia bem linda, organizada. Então, todos vocês estão de parabéns, viu? Então, vamos agora para a nossa revisão, certo? Vamos dar início à nossa revisão do conteúdo que nós já estudamos. Bairro, lugar de convivência. Então, observem aí essa imagem, que é a nossa imagem da abertura da unidade.
Mostra um bairro com movimento, os quarteirões aí também, eles são diferentes, cada quarteirão é diferente. E aí, bairro é um lugar onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham e, portanto, convivem umas com as outras. O bairro é formado por um conjunto de quadras. Então, essas quadras aqui, ó, que tia Poliana está passando a setazinha, são chamados também de quarteirão. E esses quarteirões aqui, o conjunto deles forma um bairro, certo? Bairro, diferentes elementos, diferentes paisagens. Então, vamos observar essas duas paisagens aí. Elas são iguais? Não, elas são diferentes. E os elementos que compõem cada um também são diferentes, certo? Os bairros, eles não são iguais. O que diferencia são os diversos elementos que percebemos nos arredores de suas ruas. Então, percebam aí a imagem 1, ela tem bastante árvores. Já na imagem 2, a gente não percebe a presença de árvores, percebe mais presenças de muitos prédios, enquanto que na imagem 1 tem mais casas e poucos prédios. Então, isso diferencia esses bairros aí. Do mesmo jeito, é na nossa cidade, todos os bairros que compõem aqui a nossa cidade, cada bairro tem as suas características e também as suas diferenças. Paisagem natural e paisagem cultural. Vamos observar aí essa paisagem, essas 4 paisagens. Essas paisagens têm o predomínio tanto de elementos naturais como o predomínio de elementos culturais. E os elementos naturais correspondem à natureza primitiva, como o ar, os rios, os mares, as florestas, a fauna, o solo e as formas variadas de relevo. Então, todos esses elementos citados aí são os elementos da paisagem natural, certo? E os elementos culturais referem-se às construções e transformações realizadas pelo ser humano na natureza. Então, vamos analisar cada uma dessas imagens. Nessa primeira imagem, você observa uma praia, muitos coqueiros. Então, aqui tem bastante predomínio de elementos naturais. Já nessa imagem, aqui 2, tem uma ponte. E essa ponte foi construída pelo ser humano, pela ação do ser humano. Certamente pela necessidade que ele teve de atravessar o rio. Então, ele construiu essa ponte para facilitar a passagem, já que se não tivesse, ele teria que passar nadando se o rio fosse fundo. Nessa outra imagem abaixo tem a ação humana novamente, que essa estrada foi construída pela ação humana. Também é um elemento cultural. Já nessa última imagem, predomina somente elementos naturais. A praia, a montanha, os coqueiros, certo? Então, há essa diferença, certo? Paisagem natural e paisagem cultural. E, às vezes, na mesma paisagem, predominam os 2 elementos, ok? Vamos agora para a parte dos bairros, diferentes bairros. Nós já estudamos que os bairros, eles não são iguais. E por eles não serem iguais, cada um tem um nome específico. Nessa primeira imagem, há predomínio de muitas casas.
de moradia. Então, ele é chamado de um bairro residencial. Já essa outra imagem tem bastante lojas, mercado, farmácia, livraria. Então, ele é chamado de um bairro comercial. Quando um bairro ele tem de tudo um pouquinho, por exemplo, tem fábrica, tem lojas, tem mercantis, tem casas. Então, juntando tudo isso em um único bairro, ele é chamado bairro de uso misto. E quando o bairro predomina somente indústrias, fábricas, ele é chamado de bairro industrial. Bairro, mudanças e permanência na paisagem. Então, vamos observar aí essas mudanças que ocorreram com o passar do tempo. Então, as mudanças que ocorrem em um determinado local, lugar, elas não acontecem de um dia para o outro. Elas demoram um pouquinho para ocorrer. Pode levar meses, anos, décadas. E aí vai ocorrendo essas transformações. Percebam que na imagem A, predomina somente elementos naturais. E aí, com a necessidade do ser humano transformar o ambiente para a sua sobrevivência, na imagem B a gente já percebe essas transformações. Casa construída, derrubou algumas árvores. E na imagem C, já é uma cidade, ou parte dela, que é o bairro, com prédios, fábricas, casas, ruas. Mas aí teve predominou um elemento aí. Que elemento foi esse? Da imagem B para a imagem C. Essa casinha vermelha aqui, ó. Foi um elemento que predominou na paisagem. Então, gente, os seres humanos, eles transformam as paisagens por meio de seu trabalho para atender às próprias necessidades. Então, essa foi a nossa revisão do conteúdo estudado de geografia e vocês vão aprimorar o estudo no livro de atividades, na página 68, e na próxima aulinha a tia faz a correção dessa atividade, tá certo? Obrigada pela atenção de vocês, obrigada pelo empenho nas aulas e nas atividades, e um grande beijo para cada um de vocês.